Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8 do livro de 1 Reis, mas antes de entrarmos literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Se o Evolução Diária tem sido bênção para a sua vida, então curte, comenta e compartilha. Faça isso logo no início do vídeo, porque é muito importante para o engajamento aqui do nosso canal, tá? Desse vídeo, e que nós possamos alcançar muitas outras pessoas através desse vídeo aqui, alcançar pessoas que precisam aprender e se desenvolver na palavra de Deus, tá bom? Você é um agente de milagres aqui do canal, então curte, comenta e compartilha, tá? Assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo foi relevante para você e entrega para muitas outras pessoas também, tá bom? Feito isso, vamos lá. 1 Reis capítulo 8, tem 66 versículos, é bem grande o capítulo, mas nós vamos fazer uma leitura aqui na íntegra do capítulo inteirinho, tá bom? O texto começa dizendo assim, lembrando que nós terminamos o capítulo anterior, narrando ali a construção do templo, a construção do palácio de Salomão, né? A construção do templo leva 7 anos, a construção do palácio 13 anos, e agora o rei Salomão vai se reunir em Jerusalém com todas as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Enquanto todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Olha só que interessante, eu preciso fazer um parênteses aqui. Salomão, ele era um rei muito bem sucedido, era um rei que carregava na sua essência a excelência, mas era um homem que entendia o poder de uma oferta, né? Primeiro, Salomão ele faz uma oferta lá no começo de 1 Reis, nos primeiros capítulos, que agrada o coração de Deus, e Deus pergunta a ele o que ele quer. Deus dá a ele um cheque em branco e ele fala que quer ter um coração entendido para julgar a causa do povo. Ele constrói o palácio, ele constrói o templo e ele vai fazer uma oferta ao Senhor. Ele vai transportar a arca, ele vai fazer uma oferta. E o texto diz que eles sacrificam tantas ovelhas e tantos bois que nem era possível contar. Olha o nível da oferta generosa de Salomão. Aí o texto continua. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até o dia de hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram ao lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de uma forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu todo o templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitar para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali de pé, e disse: bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu, e com a sua boca a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, para governar o meu povo. Meu pai Davi tinha o coração e o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter o coração e o plano de construir o templo para honrar o meu nome. No entanto, você não construirá, mas o seu filho, que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa: sou o sucessor de Davi, o meu pai, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei naquele lugar
para a arca no qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando tirou eles do Egito. Depois Salomão colocou diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu me guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, o meu pai, com a tua boca prometeste, com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente ao trono de Israel, e tão somente os seus descendentes tiverem cuidado em tudo, andarem segundo a minha vontade, com o que você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, o meu pai, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, olha só, o nível, eu preciso fazer alguns parênteses aqui. A humildade, né? Ele reconhece que Deus era muito grande para aquele templo. Mesmo ele construindo um templo com toda a excelência, nos mínimos detalhes, ele diz o seguinte, né? Mas será possível que Deus habite na terra? Ele está fazendo uma pergunta. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter, muito menos esse templo que foi eu que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo, a pedido da sua misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração de teu servo, que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome. Para que ouças a oração de teu servo, como teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o próximo, ou tiver que fazer um juramento e vier diante do teu altar neste templo, ouve do céu e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que é a sua inocência, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para te invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz de volta a terra que deste aos seus antepassados. Quando fechar o céu e não houver chuva, nem haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome, afasta-te o seu pecado de haveres castigados, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, o teu povo Israel, ensina-lhes o caminho certo, e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita em todo o povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles temerão durante todo o tempo em que viverem na terra, que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao teu povo, e que vê essa terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier a orar, voltado para esse templo, ouve do céu o lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro também, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como faz Israel, teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí, e honra o teu nome. Então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra a qual foram deportados, e se arrependerem-se por lá orarem, pecamos, praticamos o mal, fomos rebeldes. Verso 48, e se lá eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra dos inimigos que os levaram como prisioneiros, e orarem voltados à terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí, para honrar o teu nome, então desde os céus, o lugar da sua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são seu povo, tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha da fundição, que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de todo Israel,
que ouça sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem tua herança, assim como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica, levantou-se diante do Senhor o altar, onde tinha se ajoelhado e estendido as suas mãos para os céus. Para você entender, até aqui era a oração de Salomão. Agora ele vai se levantar, pôs-se de pé e o abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido, não ficou sem cumprimento de nenhuma de todas as suas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com seus antepassados, que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos seus antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do teu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro como ele. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação ao templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava frente ao templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal, a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, junto com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo Hamate até o ribeiro do Egito. Comemoraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos, de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por toda a Israel. O texto bem grande de hoje, agora vamos estudar, vamos entender esse texto aqui, tá bom, gente? O capítulo de número 8 aqui de 1 Reis descreve um momento muito importante na história de Israel, tá bom? Aqui foi a dedicação ao Templo de Jerusalém, construído por Salomão. Uma obra muito grandiosa de estrutura, a casa de Deus na terra, né? E o centro espiritual de todo o povo de Israel. Ou seja, ali era o lugar do encontro entre o povo e Deus. O que acontece aqui nesse capítulo? Primeiro, nós observamos ali nos primeiros versículos, quando ele traz a arca da aliança para o templo, né? O ponto central aqui da cerimônia foi a transferência da arca da aliança, que continha ali as tábuas das leis, do tabernáculo do Santo dos Santos para o templo, e esse ato vai simbolizar literalmente a presença de Deus no lugar de adoração. Ou seja, ele estava trazendo a presença de Deus para o templo da adoração. Então ele entende que não era só construir um templo de muita excelência, lindo e maravilhoso. A presença de Deus precisava habitar naquele lugar de excelência. Após a instalação da arca, Salomão ele profere uma longa oração, uma oração muito poderosa, onde ele vai expressar toda a sua gratidão a Deus pela construção do templo, rogando a Deus bênçãos para o povo, e na sua oração ele reconhece a grandeza de Deus, a transcendência de Deus, e pede que Deus ouça a oração de todos aqueles que forem ao templo orar. Então ele está dizendo mais ou menos assim, que todos que vierem aqui, Senhor, com coração puro, buscar a Ti em oração, que o Senhor ouça do céu e abra as portas para esse povo. No final dessa oração, a glória de Deus é manifestada, um sinal visível da presença de Deus ali. O capítulo então vai enfatizar a importância da adoração a Deus no lugar santo, no lugar dedicado ao Senhor. O templo se torna o centro espiritual ali de Israel, um lugar onde o povo tinha para se aproximar de Deus, para poder oferecer os seus sacrifícios. Tantos foram os sacrifícios que nem se podia mais se contar. A glória de Deus enche a casa, o que demonstra a presença de Deus ali no meio do seu povo. Essa presença é vista como a garantia da proteção de bênção sobre o povo de Israel. A oração de Salomão serve como modelo de oração para todos nós cristãos. Ela demonstra a importância de dirigir-se a Deus com humildade, gratidão e confiança, tá? Em resumo, 1 Reis capítulo 8 narra um momento histórico, extremamente espiritual, fundamental para o povo judeu, para o povo de Israel, que era a dedicação do templo, a oração de Salomão, e tudo isso vai representar e vai culminar um longo processo de construção e de preparação para esse tempo, e eles estabelecem um marco muito importante na história
história da relação entre Deus e o povo. Ou seja, Salomão estava literalmente inaugurando o templo e clamando a presença de Deus para abençoar o povo, clamando pela presença, pelo favor, pela misericórdia de Deus, né? Ele começa ali na oração clamar, se o povo pecar, que o Senhor tenha misericórdia para perdoar, né? Se esse povo for exilado, se eles lá do exílio clamarem ao Senhor, que o Senhor traga de volta eles para cá. Então Salomão estava preparando o ambiente, o que nós falamos aqui, né, muito na nossa igreja, que nós precisamos preparar o ambiente do culto para o dia do culto. Não adianta a gente vir fazer o culto no domingo ou na quarta-feira, a gente precisa preparar o ambiente, a igreja, para a manifestação da presença de Deus. Então nós temos um grupo de intercessão, ao qual pelo menos uma vez por semana está aqui orando. Eu estou sempre aqui pela igreja orando, preparando o ambiente, clamando a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Eu me vejo muito aqui nesse capítulo porque eu tenho esse costume de orar e pedir para que Deus venha se manifestar na nossa casa, que Deus venha se manifestar na nossa igreja, para que as pessoas que aqui vêm buscar a presença de Deus não saiam daqui vazias, que saiam com uma resposta, né, para os seus dilemas, para as suas necessidades. Então esse capítulo aqui vai expressar, vai deixar na verdade algumas marcas aqui que nós podemos trazer de lição para o nosso dia. Esse capítulo fala sobre consagração, fala sobre a presença de Deus, fala sobre oração, fala sobre um coração dedicado à obra do Senhor e fala também sobre a resposta de Deus. Eu sempre costumo dizer que todo culto, na verdade, quando nós entramos na presença de Deus, tem dois momentos, né? Duas partes principais. A primeira parte do culto somos nós provocando o céu com as nossas atitudes, ou seja, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa oração, as nossas orações, né? A nossa busca, o nosso servir são provocações, somos nós aqui da terra provocando o mundo espiritual para agir ao nosso favor. A segunda parte do culto é o céu trazendo resposta para as nossas provocações, tá? Foi literalmente o que aconteceu aqui. A glória de Deus é manifesta, né? A oração é feita, existe uma busca, um coração humilde e quebrantado. Isso mostra, literalmente, que não era apenas uma estrutura física de excelência maravilhosa, não basta ter uma estrutura poderosa e não ter a presença de Deus. A presença de Deus é o que mais importa, né? Dessa mesma forma, não basta a gente ter ritual ou atividade religiosa, né? Nós precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida, no dia a dia, não só na igreja, mas no dia a dia, valorizar a presença de Deus. Esses dias eu vivi uma experiência e eu compartilhei no culto e eu quero rapidamente compartilhar aqui também para você entender. Sábado passado, pela manhã, eu acordo, ligo ali minha caixa Bluetooth num louvor e vou preparar o meu café. Enquanto eu estava preparando o café, eu fui tomado pela presença de Deus e eu comecei a chorar. E eu tenho ali a minha rotina de oração e eu fui tomar meu café para depois orar. Na hora da oração, eu já não senti tanto a presença de Deus como eu senti no momento que eu estava louvando e preparando o café. Não me conformei, à noite entrei mais uma vez na presença de Deus em oração e também senti a presença de Deus, mas não com aquela intensidade ali do café da manhã, antes do café da manhã. E aí fui questionar o Senhor, né, com toda a humildade, falei, Senhor, por que né, eu tentei te buscar 2 vezes, 3 vezes hoje no dia e só pela manhã eu senti a sua presença de uma forma tão maravilhosa, tão gostosa. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, meu filho, eu te visitei pela manhã, né, e era para você ter largado tudo que você estava fazendo para valorizar aquele tempo na presença. E aí você foi primeiro tomar o seu café, cuidar das suas coisas, e depois eu tentei entrar na presença de Deus ali e não tive a mesma intensidade. Então, aqui é literalmente nos ensinando a valorizar a presença de Deus, né? Salomão, ele valoriza, ele clama, Senhor, se o Senhor não estiver aqui, não adianta essa obra toda. Não adianta eu fazer uma obra maravilhosa, construir um palácio poderoso, mas o Senhor não está no meio de tudo isso. Então Salomão, ele foi ensinado, né? Ele foi ensinado ali, foi criado debaixo de uma sabedoria profunda do rei Davi. Ele se torna ainda mais sábio que Davi, porque a Bíblia diz que não houve na terra um homem tão sábio e tão rico como Salomão. Mas ele valoriza a presença de Deus, ele não quer estar no templo do Senhor, tanto é que a primeira coisa que ele faz, de certa forma, ele copia, imita, né, no bom sentido. O exemplo é Davi, que inicia o seu reinado buscando a Arca da Aliança. Então, quando ele constrói o templo, a primeira coisa que ele faz manda buscar a Arca da Aliança. A gente precisa da presença de Deus aqui. Não adianta ter uma obra tão linda, tão excelente como esse templo, sem a presença de Deus, porque senão vai ficar uma obra linda, mas um templo vazio da presença, né? Então aqui ele está ensinando o povo a valorizar a presença, ele está orando, ele está buscando, ele está abençoando o povo, ele está clamando pelo povo. É isso que um bom líder faz pelo seu povo, ora,
clama pelas bênçãos do Senhor, né, na vida do povo. Então Salomão, ele expressa toda a sua gratidão por tudo que Deus já havia feito, desde quando tirou o povo do Egito até os dias de hoje. Eles estavam vivendo aqui nessa época um tempo de paz e prosperidade, não tinha guerra. O que era incomum para aquela época, não tinha guerra. E nós devemos adotar essa postura de gratidão no nosso relacionamento com Deus, reconhecendo que tudo o que nós temos vem de Deus. Nós só estamos de pé porque Deus nos deu saúde para poder acordar nessa manhã. Se nós estamos aqui, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Aí Deus ouve e responde a oração, e o capítulo vai nos lembrar que nós devemos estar atentos, né, à voz de Deus. Deus também está atento às nossas orações, principalmente as sinceras e humildes, e nós podemos confiar que quando nós nos aproximamos de Deus, através da fé, Deus está pronto para nos ouvir e nos ajudar. Em resumo, essa passagem aqui nos ensina que a presença de Deus e a consagração, elas são fundamentais na nossa caminhada espiritual. Assim como o templo foi um lugar dedicado à adoração, a nossa vida deve ser um reflexo dessa devoção, colocando Deus no centro de todas as coisas. Nós precisamos aprender a provocar o céu com as nossas atitudes aqui na terra, né? Adoração, oração, dízimo, oferta, são algumas maneiras a gente provocar o mundo espiritual para trabalhar ao nosso favor. Quando a presença de Deus se manifesta, ela sempre vem acompanhada da graça, do favor e da misericórdia. Foi literalmente o que Salomão nos ensinou aqui, a presença de Deus. Sem a presença de Deus, não vale a pena ter uma casa linda, uma igreja linda, sabe? Ele precisava ter ali o recurso mais importante de tudo aquilo era a presença de Deus manifesta no meio do povo, né? Coisa que os antigos reis, muitos deles desvalorizaram, né? Quer dizer, os novos, né? Saul, o primeiro, desvalorizou a presença de Deus. Aí a gente vem com Davi, que valorizou a presença de Deus. Salomão valoriza a presença de Deus. E depois a gente vai ver, principalmente depois de Salomão, que tem o reinado dividido, que as tribos do norte não estavam nem aí para a presença de Deus. A presença de Deus era tratada como nada. Eles faziam o que queriam dentro do templo, mesmo com a presença de Deus. A Arca da Aliança não estava, tinha culto. Ou seja, a presença de Deus não era valorizada. A palavra de Deus esquecida no templo. Então a gente vai ver daqui para frente muitas coisas, né, no estudo da Bíblia. Salomão está nos ensinando a valorizar a presença de Deus, mas muitos depois de Salomão não vão valorizar a presença de Deus de jeito nenhum. Então não adianta grandes obras, né, obras maravilhosas sem a presença de Deus. É isso que Salomão nos ensina nesse capítulo. Ele constrói algo poderoso, de extrema excelência, nos mínimos detalhes, tudo muito bem planejado, mas esse planejamento e esses detalhes e essa excelência não servem de nada se não tiver a presença de Deus. Portanto, valorize a presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim a gente encerra mais um capítulo aqui do livro de 1 Reis. Agora eu quero te convidar mais uma vez a agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40 e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.